E conforme a gente anunciou aqui na semana passada, noticiou, o México anunciou um novo pacote anti-inflação com medidas para estabilizar os preços de produtos da cesta básica. E entre os objetivos desse pacote mexicano está zerar a taxa de exportação para produtos básicos e insumos por 6 meses, entre eles o arroz em casca. E isso deve já beneficiar o arroz brasileiro, para a gente entender um pouco mais esse cenário e falar de mercado, mercado interno, produção. Eu converso agora com o Alexandre Velho, que é presidente da Federarroz, Federação das Associações Arrozeiras do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo aqui, Alexandre. Bom dia para você. Bom dia, Lilian. Um prazer falar contigo, com os telespectadores. Prazer também. A gente anunciou aqui na semana passada, quando vocês também noticiaram, um vídeo seu também. Há um ano, para a gente relembrar, o histórico, há um ano o México oficializou a isenção da taxa de importação para o arroz em casca brasileiro, uma cota aí de 75 mil toneladas até o final de 2021. No ano passado, vocês anunciaram que foram exportadas mais de 25 mil toneladas de arroz com casca para o país, Qual a expectativa agora? Como que está esse cenário e essa possibilidade de aumento das exportações? Lilian, nós precisávamos desta medida porque o Brasil, na verdade, ele não tem um acordo comercial com o México com relação ao arroz com casca. Então, nós precisamos destas medidas para trazer uma maior competitividade ao nosso produto. Então, tínhamos que ter esta isenção da taxa de importação por parte do México. Isso fez com que a Federarroz mandasse um ofício. Nós trabalhamos muito forte este ano, desde o começo do ano, neste sentido, para que o governo desse aí esse estímulo, isentasse esta taxa, para que nós voltássemos a exportar, em função de que o mercado interno vem caindo muito os preços. Hoje, para te teres uma ideia, o preço já é menor do que o custo de produção aqui no Sul. A saca de 50 quilos sendo comercializada na faixa dos R$ 70 ou até um pouco menos, isso sequer remunera o custo desta safra gaúcha. Então, a exportação ela é fundamental para trazer uma referência ao mercado, porque ela tira, vamos dizer, esta pressão no mercado interno e, consequentemente, faz com que o mercado reaja os preços aos produtores. Pois é, necessária a medida, E como estão os estoques brasileiros, Você disse dessa queda no consumo no mercado interno. A nossa oferta para exportar aí já nas próximas semanas está grande, Como que estão os estoques brasileiros de forma geral? A safra é boa, é uma safra que teve uma quebra, ela está terminando agora, vai dar uma quebra entre 5% e 10%, mas esse percentual de quebra ele é referente ao ano passado, que teve uma safra excepcional, com uma produtividade aí de 9 mil quilos por hectare. Então, uma safra boa, nós temos produto suficiente para passar o ano, só que a exportação, ela é no primeiro semestre preferencialmente. Por quê? Porque no segundo semestre entra a safra americana, que é o nosso principal concorrente, principalmente aí com relação à América Central, que é a maioria dos países aí que tradicionalmente nos compram, Então, nós precisamos exportar no primeiro semestre para trazer um melhor regramento ao mercado, diminuir então um pouco, como eu comentei, esta pressão que nós temos de oferta, ainda mais na hora da safra. Então, essa medida do México vem em uma boa hora, para combater a inflação naquele país. Outros países da América Central podem fazer o mesmo? Como que está esse cenário mundial de oferta e demanda de arroz, Alexandre? Eu estive em Brasília semana passada, conversei com o secretário de Política Agrícola, o Dr. Guilherme Bastos, e ele concordou que nós precisamos abrir mais mercados para o arroz brasileiro. Então, assim como nós vislumbramos aí que o México é um potencial comprador pelo tamanho do mercado mexicano, que importa aí 800 mil a 1 milhão de toneladas por ano, nós precisamos abrir outros mercados, como, por exemplo, o Panamá, porque é uma porta de entrada para vários países ali da América Central. Então, este é um fator muito importante, porque existe uma preocupação, Lilian, por parte do governo
da diminuição que deve ocorrer nesta safra, da produção gaúcha, que representa 70% da produção nacional. E isso se deve a uma melhor rentabilidade de outras culturas, como a soja e também o milho. Então, o produtor de arroz, ele vem diminuindo a sua área e este ano, com o impacto que deve trazer aí os custos de produção, que devem aumentar e muito, realmente existe um movimento muito forte do produtor de arroz migrando para a soja, para o milho e também para a pecuária. E isto é fruto da falta de resultado econômico na atividade. Uma atividade que fornece um arroz de altíssima qualidade, livre de resíduos, atestado pela Anvisa. E quando nós vimos na pandemia, Lilian, que estávamos com um estoque baixo de arroz e se baixou a TEC para trazer arroz de fora, o que se acompanhou, o que se viu no mercado é que chegou um produto de muito baixa qualidade de fora, mais caro ainda do que o produto brasileiro. Então, eu tenho dito que o governo tem que entrar com algumas medidas estruturais para tentar diminuir os custos de produção. A questão tributária também está pegando muito forte. Vários estados brasileiros estão zerando a alíquota de importação. Então, o estado, por exemplo, Minas Gerais, ele traz arroz do Paraguai e zera a alíquota dentro do estado, trazendo um incentivo fiscal, o que tira a competitividade, trazendo uma diferença de mais de 10% com relação à indústria gaúcha. Enfim, o mercado do arroz ele é complexo, ele envolve vários fatores, como o câmbio, a paridade com relação ao Mercosul, mercado internacional, produção nacional, consumo e, claro, nós não podemos deixar também de analisar a questão econômica. Diminuiu o ticket médio no bolso do consumidor e isto pode estar influenciando sim aí no consumo de arroz, mas os últimos números nos indicam aí estabilidade. Tá aí, então, muito obrigada, Alexandre, por nos trazer esse panorama, né? Importantíssimo que a gente consuma mais, que a gente tenha políticas efetivas também para garantir aí o preço do arroz, porque de fato o produtor tem que ser um vencedor aí, porque a gente viu no comecinho da pandemia os preços elevados, né? Estavam pelo menos remunerando o produtor depois de grandes anos de perdas, e aí com essa entrada, a importação cada vez maior também acaba trazendo mais problemas aí também, a rentabilidade do produtor, as questões de clima também, né, que sofreu muito o produtor gaúcho com as questões climáticas aí no Rio Grande do Sul. Então, realmente, a gente segue acompanhando esse mercado, viu? Obrigada por nos trazer esse panorama, uma ótima semana para você e estamos sempre aqui à disposição.